Bom, continuando a resolução da prova da P1 de 2019, agora a questão 3. O CPF tem a configuração, e aí ele mostra que são 9 dígitos depois mais 2, né? E que os primeiros 9 são o número base, e os últimos 2 são os dígitos de verificação, DV. E esses dois últimos dígitos são usados para prevenir erros. O nono dígito da base define a região fiscal, então é o estado, né? E aí ele mostra aqui pra gente que o número 1 corresponde a esses estados, o número 2 a esses, e assim por diante, até chegar ao 9 e ao 0. O primeiro dígito de verificação corresponde ao resto da divisão por 11 do somatório dos algarismos da base, da esquerda para a direita, multiplicado pelos pesos 1, 2, 3, 4 e assim por diante. O resto 10 também é considerado zero. A gente vai ver um exemplo que vai facilitar bastante isso. O segundo dígito de verificação é calculado de modo análogo, porém acrescentando um dígito extra à direita na base, dado pelo primeiro DV calculado, iniciando com o peso zero, tal como explicado no exemplo. Então vamos ver o exemplo. Ele dá pra gente aqui um número que são os primeiros 9 números do CPF, né? E aí ele mostra. O primeiro número é multiplicado por 2, por 1, desculpa. O segundo é multiplicado por 2, o terceiro por 3. E aí você soma o resultado dessas multiplicações. Então 1 vezes 2, 2. Mais 2 vezes 8, 16. 3 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 6 vezes 2, 12. E assim por diante. Aí o resultado dessa soma dá 201. 201 dividido por 11 dá 18. E o resto é 3. Então, o primeiro dígito de verificação é 3. E aí a gente vem para o segundo dígito de verificação. No segundo, ele passa tudo... o peso muda, né? Então, o 2, que era multiplicado por 1, passa a ser multiplicado por 0. O 8, que era multiplicado por 2, passa a ser multiplicado por 1. E assim por diante, até que o novo dígito de verificação, que é esse 3 aqui, vai ser multiplicado pelo 9, que é o que antes multiplicava esse 9 aqui, né? Enfim, aí são somados os números, então 0 vezes 2, 0, 8 vezes 1, 8, 0 vezes 2, 0, 0 vezes 3, 0, 1 vezes 4, 4, assim por diante, até somar tudo e dá 195. Fazendo a divisão dá 17, o resto dá 8. Então, os dígitos de verificação desse CPF são o 3 e o 8, fazendo um 38. Então, se você tiver um CPF assim, com esses mesmos algarismos, e depois o 14, ele é inválido, porque ele só é válido se ele tiver com o dígito de verificação certo, que é o 38 nesse caso. Bom, então vamos para o que ele pede, né? Utilizando um único laço while, preencha as lacunas no código acima, L1 até L12, de forma a obter um programa em Python que, dado um número de CPF, sem tracinho nem ponto, fornecido como um inteiro de 11 dígitos, verifica se ele é um CPF válido e pertencente à região sul do Brasil, que são esses 3 estados. Bom, aqui a gente vê que os CPFs da região sul são os CPFs terminados em 9 e 0, né, que tem os primeiros 9 dígitos terminados em 9 ou 0. Então, nesse caso aqui, ele seria da região sul. E a gente tem aqui o esqueleto do código e ele quer que a gente preencha com cada uma dessas colunas com uma dessas opções aqui que ele nos dá. Então a gente vai analisar uma por uma e ver como que ele encaixa aqui. Cada uma valia 1/4 de ponto, né, 0,25, e aí você, acertando cada uma delas, ia ganhando o valor de cada uma. Bom, então a gente começa a analisar aqui o que ele tem na estrutura de código dele, e aí depois a gente começa a analisar as alternativas. Porque como ele que escreveu o código, ele que pensou na estrutura de como isso vai ser feito, e a gente tem que mais analisar o que a gente tem aqui, analisar as alternativas e ver o que se encaixa melhor, né? Ao invés de digitar ou escrever uma lógica que a gente pensou mesmo. A gente tem que entender melhor a lógica dele. Então, bom, primeiro, a gente vê aqui que ele pede para a pessoa digitar o CPF como um número inteiro, então isso está bem de acordo com o que o enunciado fala, né? Ele pede para ser um inteiro com 11 dígitos, sem o tracinho, sem o ponto, então é isso que a pessoa vai digitar aqui. Ela vai digitar 11 dígitos, vão formar um CPF, e no final a gente vai ver se isso é um CPF válido da região sul ou não. Bom, continuando então, a gente analisa aqui, na primeira lacuna e na segunda lacuna, o que acontece. Ele quer definir o que são os dígitos de verificação e o que é a base.
A gente pode ver que é isso que ele quer, porque em todas as alternativas de cada uma dessas lacunas, é isso que ele define. Aqui é a variável dvs e aqui é a variável base. Então, o que ele quer? Ele quer separar, assim como a gente viu aqui, os primeiros 9 dígitos, que são os 9 dígitos da base, e os outros 2, que são os dígitos de verificação. E aí a gente pode começar a analisar as opções que ele dá para a gente fazer aqui. Bom, primeiro ele fala que os dígitos de verificação vão ser igual o resto da divisão do CPF por 10. Como eu já falei outras vezes, esse símbolo de porcentagem, quando ele aparece aqui, ele aparece para fazer uma operação que vai ser o resto da divisão do número que vem antes por 10. A gente pode ver que todos têm aqui essa porcentagem por 10 ou por 100, menos esse daqui, que são duas barras. Essas duas barras, quando elas aparecem, ela quer a divisão, o quociente da divisão sendo um resultado inteiro. Então, por exemplo, se você tem 7 com duas barras para o 2, vai ser igual a 3. Não importa se a divisão seria 3,5, ele quer o resultado inteiro. Então tá bom. Agora a gente pode analisar as alternativas melhor. Bom, uma coisa que a gente tem que perceber aqui é que quando você faz uma divisão de um número com mais de 3 dígitos, então, por exemplo, 1, 1, 2, 2. Se você divide esse número por 100 e pega o resto dessa divisão, que é o que a gente faria nessa operação aqui no Python, né? O resto dessa divisão seria 22. Por quê? Porque você tem 11 vezes 100, que dá 11.000. Não, desculpa, 1.100. E o resto disso dá igual a 22. Então, para pegar os últimos dois algarismos disso aqui, você faz essa divisão com o resto, essa operação aqui, né? Que pega o resto da divisão por 100 e você vai conseguir pegar os últimos dois algarismos. Isso aqui funciona para um número com 4 dígitos, mas funciona também para qualquer outro número maior que esse. A partir de 3 dígitos isso já funciona, né? Se isso fosse por 10, então aqui, ao invés de ser por 100, ser por 10, daria 112 o resultado da divisão e o resto seria 2, né? Então a gente pegaria só 2, não 22. Mas, então, a gente consegue ver que essa aqui está errada, né? Mas que quando a gente faz por 100, fica certinho, ele vai pegar os últimos dois dígitos do CPF e vai definir isso como os dígitos de verificação. Então, a nossa primeira alternativa a gente já descobriu. Bom, para definir a base, a lógica é bem parecida, né? Se, para pegar os últimos dois dígitos, você pega o resto da divisão, para pegar os primeiros dígitos, você pega o resultado inteiro dela, né? Então, por exemplo, aqui, caso não fosse essa operação de pegar o resto, deixa eu já apagar o resultado, fosse essa operação aqui com as duas barras, que nem eu falei, então, no caso, esses dois, quanto isso daria? Bom, o resultado dessa divisão dá 11 e o resto é 22. O 22 a gente já sabe que a gente usou aqui. E o resto? E o quociente? O quociente dá 11. Então, isso serve para você pegar os primeiros dígitos até o 2, né? Até os dois últimos. E isso você poderia usar com qualquer número de zeros aqui, dependendo de quantos dígitos você quer deixar de lado. Se você quisesse deixar de lado os últimos 3 dígitos, aí você poderia usar essa divisão aqui por 1000, e aí você conseguiria separar igualmente, da mesma forma, né, esses primeiros dois algarismos. Bom, então, a gente consegue ver que é esse o jeito que ele usa para pegar, para descobrir essas duas primeiras lacunas. E assim ele consegue definir tanto quais são os dígitos de verificação, utilizando o resto da divisão por 100, porque aí ele pega os dois últimos dígitos, quanto aqui o resultado inteiro da divisão por 100, né? E é isso que ele quer nessa primeira parte. Porque aí, vamos dizer que o CPF é um número bem grande lá, 9, 1, 2, estou inventando agora, mas vai ter
9 algarismos e depois mais 2, né? 6, 7, 8, 9. Aí esses são os 9 primeiros e depois tem mais 2. Se você dividir esse número por 100, o resultado inteiro vai ser isso e o resto vai ser isso. O resultado inteiro você consegue com as duas barras e o resto da divisão você consegue com esse sinal de porcentagem. E é assim que ele pega aqui e já preenchemos as duas primeiras lacunas. Aí, ele define as variáveis S1 e S2, que é igual a zero, a gente ainda vai tentar entender um pouquinho isso melhor, e igual a 9. Então esse é o laço aqui que ele pede para a gente utilizar só um, né? Um único laço while. E aí a gente pode analisar aqui as opções que ele dá para a gente preencher essa lacuna. Bom, ele dá a opção de CPF maior que zero, da base ser maior ou igual a zero, a base ser maior que zero, o CPF ser maior ou igual a zero e o I ser maior que 1. Vamos analisar então. Bom, então essas são as alternativas que ele nos dá. E assim, nesse código é bem importante que você dê uma lida nas próximas alternativas, porque como é a lógica dele, você vai ter que entender o que ele vai usar mais para frente para poder preencher as colunas L3, por exemplo. Então, bom, aqui a gente já pode cortar duas, porque, por exemplo, aqui ele fala que o laço continua enquanto o CPF for maior que zero. Então é isso que ele não fala nessa, e aqui ele fala CPF maior ou igual a zero. Lendo as próximas alternativas, as colunas 4, 5, 6 e 7, né, que são as que estão dentro desse laço, a gente vê que nenhuma faz uma operação com o CPF. Então, o valor da variável CPF não vai mudar. Nesse caso, não teria como o laço continuar enquanto o valor da variável CPF for maior que zero, porque como essa variável não vai mudar, o laço nunca acabaria, né? A variável não vai mudar, o CPF sempre vai ser maior que zero, então essa variável não mudaria. Então a gente já corta essas duas opções aqui, porque a gente vê nessas próximas colunas, né, que a gente vai ter que preencher, que as variáveis que vão ser alteradas são a variável base, a variável R, S1, S2 e base aqui de novo. Não necessariamente base e R vão ser mexidas, né, aqui nesse começo. Mas enfim, a gente vai analisar isso logo logo. Então a gente fica com essas três possibilidades. Base ser maior ou igual a zero, base ser maior que zero, I ser maior que 1. Bom, então vamos continuar analisando um pouquinho aqui das próximas alternativas, né? Para a gente conseguir ver o que fica coerente com o código e a gente já consegue analisar tanto essas três quanto algumas das próximas alternativas e entendendo isso tudo aos poucos. Bom, a gente pode ver que aqui na L5 e na L6, a gente tem uma lida aqui em tudo, né? Ele usa essa letrinha R aqui. Ele usa aqui, usa em todas as alternativas dessas duas lacunas. E a gente não viu essa letra L até agora. Ela nem aparece no código original e a gente nem definiu ela. Então, a gente pode ver que no L4, a gente precisa definir essa variável. Eu já falei em outro vídeo que para você fazer uma operação, você precisa ter as variáveis dela definidas, menos a variável que você está definindo, né? Então, nesse caso, a gente está definindo a variável S1 e, na verdade, a gente já sabe que S1 começa como zero, né? Mas a gente está redefinindo o valor dessa variável em qualquer uma das alternativas e a gente usa R. Nesse caso, a gente precisa ter R definido. E o único lugar que a gente pode definir R é nessa lacuna L4. Então, a gente sabe que essas duas alternativas que não definem R estão erradas. A gente ainda não sabe exatamente o que é esse R, a gente vai analisar aos poucos, mas a gente sabe que logo de cara a gente precisa definir ela aqui. Bom, depois vamos ver o que é S1 e o que é S2. A gente pode ver que S1 é um valor que começa como zero e ele vai aumentando, né? Porque isso vale para S1 e para S2. Eles começam como zero e ele sempre é um valor que ele vai ser igual ao valor dele anterior, mais um determinado número. Então, é um valor que vai aumentando porque, vamos dizer que S1 é zero, começa como zero, aí ele fica zero mais esse valor aqui, se esse valor for 3, estou inventando. Depois, ele vai ser S1, vai ser 3 mais esse novo valor aqui, que vai mudando porque a partir do momento em que você chega no final,
o valor de i muda, e aí você volta, né? E começa de novo. Então, essa soma sempre vai aumentando, assim como essa. E a gente vê que é uma soma que vai aumentando e que tem uma multiplicação aqui de um número que começa com 9 e ele vai diminuindo de 1 em 1, o que lembra bastante esse peso, né? Esse peso, se a gente for ver, ele começa como 9 aqui, e aí ele multiplica o último algarismo, e aí ele vai diminuindo. Depois vira 8, 7, 6, 5, 4 e assim por diante. E então, esse S1 e esse S2 parecem ser essa soma daqui, né? S1 parece ser essa, e S2 parece ser essa soma. Por quê? Porque assim, se a gente for analisar o R, as opções que ele nos dá. A primeira opção na verdade, assim, as duas primeiras que a gente vai analisar, a gente vê que ele faz operações com o CPF. Só que, como a gente disse, aqui, nas alternativas dentro do laço, ele não faz mais operações com o CPF. Então, se você ficasse fazendo sempre essa operação, que R é igual a CPF, R é igual a CPF, você ia sempre pegar o mesmo número. Por quê? Porque esse CPF aqui não muda. O CPF foi digitado e até aqui, que é onde termina o laço, o CPF não muda. Então a gente já corta essas duas possibilidades. Porque não faz sentido a gente querer sempre o mesmo número. E se a gente calcular aqui R é igual a base, a divisão, o resto da divisão da base por 10. E aqui, o valor inteiro da divisão da base por 10. A gente vai ter uma situação bem parecida com isso aqui, né? Na verdade, agora a gente não vai ter mais esses valores, a gente vai ter esses 9 e a gente vai ter a base. Se a gente pegar o resto da divisão por 10, a gente vai ter só esse número. Se a gente pegar o valor inteiro da divisão por 10, a gente vai ter todos esses aqui. Não faria muito sentido a gente querer todos esses para fazer a conta, né? A gente tem que pegar um por um. Então, para pegar um por um, a gente pega o resto da divisão dele por 10, que é o que ele fala aqui, né? Então, bom, já matamos a nossa quarta lacuna. Ainda temos a 3 e todos os seguintes. Então, bom, a gente sabe que o R é o valor que ele vai multiplicar agora, né? E a gente sabe que esse valor, segundo o enunciado, na primeira soma ele é multiplicado por 9 e na outra, por 9, né? Aqui. E na outra ele é multiplicado por 8. Então, vamos ver aqui como que isso pode ser feito. Bom, 9 menos i começa como 0, né? Não, desculpa, como 9. Então, 9 menos i vai dar 0. Bom, e aí como que a gente vai saber se esse valor, a gente ficou com essas duas possibilidades, né, para a soma de S1, que seria multiplicar o número, esse número aqui, começando por 9 ou por 8. Faria sentido começar por 9 caso ele seja a primeira soma, né, porque ele começa multiplicando por 9. Caso seja a segunda, multiplicaria por 8. Mas, aqui, analisando de novo um pouco mais para frente o código, a gente vai ver que depois, quando já termina o laço, em S2 existe mais uma soma. E aí a gente usa DV1, que dígito válido 1, né? Dígito de validação, na verdade, como ele chama aqui. Verificação. Enfim, e com isso, tendo que somar mais uma vez alguma coisa em S2, a gente vê que o S1 parece muito ser essa primeira soma. Então, o primeiro número que a gente vai usar para multiplicar vai ser o 9 e não o 8. Então, a gente corta essa daqui também. E o que vira, o que a gente percebe que é verdade, é essa daqui. Então, a gente já tem esse. E a gente já tem um bom indicativo do que é o S2, né? Porque a gente sabe que o S2 ele vai querer esse mesmo número, então é esse mesmo número R, que aqui começa como 9, só que multiplicado por 8. Então vamos ver qual das possibilidades aqui que nos passa isso. Bom, seria algo bem parecido com isso, né, que a gente analisou. E no caso, o que é mais parecido com esse é esse aqui de baixo, né? E por quê? Porque é exatamente o que a gente tinha conversado antes. Bom, o S2 é uma soma que começa com um valor de 0, e aí a cada vez que o laço volta, né, ele pega o valor atual dele e soma uma parcela
que vai ser cada vez diferente, porque o valor de R muda e o valor de I vai mudando também. Então, bom, é isso que a gente tinha conversado. É esse valor que vai começar com uma multiplicação desse último dígito por 8, porque é I menos 1, e aí a gente já matou mais esse. Bom, o L7, aí a gente pode ver, entender como que ele vai mudar a base, né? E mudar a base vai ajudar a gente a entender essas alternativas aqui do L3, que a gente deixou aí em stand-by no começo. Bom, a gente percebe que a partir desse momento a gente vai não quer mais analisar esse último número que a gente já analisou, a gente quer analisar esse penúltimo. Bom, o R, a gente sabe que sempre vai pegar a base e vai pegar o último número da base. Então, a gente quer que a base seja agora só esse valor aqui, sem o 9 que está no final. Para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aquele valor antigo da base e pegar o resultado da divisão, o resultado inteiro da divisão por 10, que é essa operação aqui, né? Assim como a gente já tinha feito para definir a base, só que aí a gente tirava os últimos... aqui a gente tirou... Desculpa, aqui, né? Nessa alternativa aqui. A gente tirou os últimos dois, aqui a gente vai tirar só o último número da base, e é exatamente o que ele faz nessa alternativa aqui. Então, o novo valor da base vai ser o novo valor da base vai ser o antigo sem o último algarismo dele, que é exatamente isso que eu mostrei, né? Então, se esse era a base, agora a base vai ser sem esse valor 9 aqui. Ficou meio estranho, meio confuso, mas eu acho que deu para entender. Então, a gente vê que a base sempre é um valor que vai diminuindo, diminuindo. E, ok. Uma hora, a base vai ser zero, né? Porque você vai diminuindo. Então, você cortou esse número, depois corta esse, assim por diante, até uma hora que você vai ter o 9 dividido por 10 e que o resultado inteiro da divisão disso aqui vai ser zero. Vai ser igual a zero. Só que não é por isso... Bom, então, o que acontece? Quando você tiver esse valor zero, você vai parar, né? Porque você não vai querer que continue se a base for zero, até porque, senão, ele vai chegar aqui e vai fazer zero com essa divisão para pegar o resultado inteiro da divisão por 10, e ele vai continuar zero e o código vai continuar. Então, a gente vê que aqui a divisão... Ele não pode continuar nesse laço quando a base for igual a zero. Então a gente corta essa possibilidade. Essa aqui parece muito boa, né? Porque enquanto a base for maior que zero, ainda vale. A partir do momento em que ela for zero ou menos, não vai ser menos, né? Porque a gente sempre faz uma operação de divisão, mas a partir do momento que ela for zero, aí ela para de valer. Então, essa aqui parece muito boa, mas vamos analisar por que não é essa do i maior que 1. Não é a do i maior que 1, porque a gente também usa o i igual a zero. Em qual circunstância que a gente usa o i... Não, desculpa. A gente também usa o i igual a 1. O i igual a zero a gente não usa, mas a gente usa o i maior que 1. Caso a gente chegasse aqui, quando o i fosse 2, e falasse i, o novo valor de i vai ser igual a 2 menos 1, ele ia ver, bom, i maior que 1 não vai continuar no laço, porque 1 não é maior que 1, né? Só que a gente ainda usa o i igual a 1 para fazer, por exemplo, essa multiplicação e essa daqui, né? Que seria aqui, nessa linha aqui. Aqui, quando i é 1, a gente ainda faz, e a mesma coisa aqui, que aí o i vai ser 1, né? Vai ficar 0 aqui, então não vai mudar essa soma. Mas a gente ainda usa o i igual a 1, então também não é essa daqui. Teria que ser i maior ou igual a 1. Então só sobra essa possibilidade aqui, né? Então, ó, já fomos do L3 até o L7, tudo pronto. Agora, a gente quer definir o DV1. Bom, o DV1 são os dígitos de verificação 1, né? Então, é o primeiro é esse daqui, né? Ou, nesse caso aqui do exemplo, é o 3.
Opa. E bom, a gente já tem a soma 1 e a soma 2, que foram definidas aqui no final do laço, que ia até o L7. Agora, a gente vai analisar as opções que ele dá para a gente calcular o dígito de verificação 1. Bom, o primeiro, ele fala que o dígito de verificação 1 é o resto da divisão por 11, e aí depois a parte inteira dessa divisão também. É quase isso, né? Porque se a gente for olhar, ele faz o resto da divisão com 11, só que depois ele pega a parte inteira dessa divisão? Não, ele só coloca aqui, né? O resto da 3 ele coloca aqui. Então essa aqui a gente sabe que não é. Aqui ele faz o resto da divisão por 11. Bom, isso aqui parece correto. Vamos analisar as outras mesmo assim. Bom, isso aqui ele vai tirando 11 até dar menos que 11, o que também parece correto. E essa aqui ele faz o resto da divisão por 11 e depois o resto da divisão por 10. Bom, e por que? Agora a gente tem 3 parecidas, né? Só que isso aqui tem que despertar fazer você se ligar. Por que ele faria o resto da divisão por 10? E aí você lembra aqui, o resto 10 é considerado zero, né? Se o resto 10 é considerado zero, a gente tem um caso aqui que não é coberto nem por essa possibilidade, nem por essa, que é quando o resto é 10. Aqui, essa possibilidade é coberta, porque aí ele faz o resto da divisão por 10, que dá zero, que é exatamente o que a gente precisa. Então vamos dar um exemplo. Vamos dizer que S1 deu 12. Nesse caso, isso aqui funcionaria, porque o resto seria 1. Esse aqui funcionaria, porque enquanto TV1 é maior que 11, 12 é maior que 11, né? Ele ia tirar 11 e ia dar 1, então funcionaria também. E esse aqui funcionaria, porque o resto da divisão de 12 por 11 daria 1, e o resto da divisão de 1 por 10 seria 1 também. Então esses funcionariam. Mas caso fosse a soma total desse 10, aqui não funcionaria, porque o resto da divisão de 10 por 11 dá 11. Então, não, desculpa, dá 10. Então, ficaria 10, o que não é um único dígito, né, que é o que a gente precisa. Aqui é a mesma coisa. Enquanto o DV1 for maior que 11, nesse caso, ele é 10, né? Então ele nem entra nisso aqui, e ele continua sendo 10, o que também não serve. Aqui, se fosse 10, o resto da divisão de 10 por 11 daria 10. E aí aqui o resto da divisão de 10 por 10 daria 0, que é o que a gente precisa. Então, esse aqui é o correto, porque é o único que ele pega o resto da divisão por 11 e esses 3 aqui fazem isso, mas ele é o único que se der 10, ele retorna 0, que é o que a gente precisa, segundo o enunciado. Bom, agora tem aquele passo de a gente acertar esse S2, né? Esse S2, por que ele não está correto? Porque ele sempre multiplicava, ele fez todas essas multiplicações aqui, né? E era sempre com o i menos 1, que a gente tinha aqui. Mas aí faltou essa última aqui, né? Que é quando ele pega o resto do DV1, que no caso vai dar o DV1, e aí ele multiplica por 9. E é exatamente isso que a gente vai usar aqui, ó. Então, ele vai pegar o DV1. Então, primeiro a gente sabe que precisa do DV1, né? Então, a gente sabe que não é essa daqui. Essa aqui tem o DV1, então pode ser. Essa aqui não tem, então não é. E essas outras duas tem. Bom, e a gente sabe que não é muito difícil, porque simplesmente o que ele faz é multiplicar por 9, e é sempre 9 aqui. Então não precisa de um algarismo que depende dos números ou qualquer outra situação. É só multiplicar por 9 e somar. Então, nesse caso, a gente já descobre o L9 também. Partindo para o L10, agora sim a gente já tem o S2 e a gente consegue calcular o DV2. O DV2 é uma situação bem parecida com o DV1, né? Que ele vai fazer o resto da divisão de 11 por 10. Não, desculpa. Ele vai pegar o resto da divisão de S2 por 11 e depois o resto disso por 10. Pela mesma situação do que a gente contou aqui em cima, de que esses dois casos aqui
serviriam muitas vezes, esse e esse, menos quando o resto fosse 10. E esse aqui cobre todas as situações. Então esse aqui que é o correto para o L10. Agora aqui no L11, a gente vê que ele cria uma variável chamada reg. Bom, vendo aqui o L12, a gente vê para que ele vai usar essa variável reg. E a gente vê que ele sempre vai comparar com 9, vai comparar com 0, vai fazer alguma coisa aqui com 9 e 0, e que o que ele vai querer ver é se ele vai fazer esse if para verificar se esse CPF é realmente é válido e pertencente à região sul, né? Que são os dois requisitos que ele pede. Então, bom, o que ele quer para esse reg é utilizá-lo para ver se ele é válido, se ele é da região sul. Voltando aqui no enunciado, a gente lembra que o 9 e o 0 são os dígitos que são da região sul, né, do Paraná, da Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Então, a gente vai verificar se o último dígito da base do CPF é igual a 9 ou 0. Olhando aqui, a gente tem que a gente pode fazer uma operação com o CPF ou uma operação com a base. Só que a variável base, se você lembrar, a gente usou ela muito dentro desse laço. E a gente manipulou a variável base muito, principalmente aqui no L7, né? Então, a variável base, ela foi sendo dividida por 10 e a gente ia pegando o quociente até que ela chegasse a 0. E é por isso que o laço começa aqui com base maior que 0. Porém, qual que é o problema? Se a gente já manipulou essa variável base, ela não é mais a mesma que a gente queria, ela é 0 agora, então não adianta nada a gente fazer uma operação com ela para tentar descobrir o algoritmo que a gente quer se ela é 0. Então a gente já sabe que essa está errada e essa daqui também. Essa daqui, o que ela vai fazer? Ela vai pegar o valor do CPF e tirar os dígitos de verificação. Só que isso não vai adiantar muito, porque o CPF o valor completo do CPF que foi inserido, ele tem 11 dígitos. Você vai tirar os últimos dois, né? Você vai fazer uma subtração, mas ele vai continuar com 11 dígitos. A única diferença é que os últimos dois vão ser 0, mas ainda não é o que você quer. Você quer só um dígito. Então essa aqui também não é. Agora você tem essa daqui. Essa daqui, ela é um pouco traiçoeira. Por quê? Porque se você for parar para pensar, você vai ter o valor do CPF. E você vai pegar o resto de uma divisão por 10 elevado ao oitavo. Quando você tem dois asteriscos assim, é uma exponenciação, né? Então esse 10 está elevado ao oitavo. E se você pensar na base, a base vai ter 9 números. E se você dividir ela por 10 elevado ao oitavo e pegar o resultado inteiro, vai ser o primeiro dígito dela, né? Só que não é esse primeiro dígito que você quer. Então aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você vai pegar esse. Só que não é esse que você quer. Você quer esse. Então esse aqui também não é. Porque ele vai. Essa alternativa, ela cortaria todos esses e pegaria esse. Então, qual é que nos sobra? Sobra essa. Se você for ver, ele vai transformar isso daqui, é exatamente a variável base que a gente criou ali no começo. Então, ele basicamente cria de novo uma variável base e pega o resto da divisão dela por 10. Ou seja, ela vai dividir, isso tudo vai ser o valor inteiro, né, do quociente, e esse vai ser o resto, que é exatamente o que a gente precisa, que é o último algarismo. Então, L11, a gente tem essa aqui como a opção correta. Agora, olhando aqui o L12, a gente vai ver que o que ele quer é justamente ver se o CPF é válido e da região sul do Brasil. Então, bom, ele vai criar aqui essa condição se, e aí as condições que a gente escolher aqui da alternativa acontecerem mesmo, ele vai falar CPF válido da região sul do Brasil. Então, a gente vai avaliar tanto os dígitos de verificação quanto o reg. Bom, então, como a gente começa? Primeiro aqui, ele faz uma conta que se o resto da divisão do reg por 9 for igual a 0, vamos ver isso. Bom, se o reg for 9 ou 0, o resto da divisão dele por 9 vai ser 0, porque 9 dividido por 9 dá 1 e o resto é 0, 0 dividido por 9 dá 0 e o resto é 0 também. Qualquer outro número que você colocar como reg, ele vai dar
diferente de zero. Então, isso aqui tá certo para você verificar se é da região sul. Vamos analisar isso daqui agora. Aqui ele coloca dv1 mais dv2 vezes 10. Bom, nesse caso, por que isso aqui está errado? Porque você está pegando o dv1, como a gente viu, é o primeiro número aqui dos dígitos de verificação. E o dv2 é o segundo. O que ele está fazendo aqui é pegar o segundo número e multiplicar por 10. Então, por exemplo, nesse caso, você teria o 3, você teria o 8, você multiplicaria o 8 por 10 e somaria com 3, porque o dv2 está mais perto aqui do 10, ele que está multiplicando pelo 10. Então, ao invés de 38, o que ele faria é 8 vezes 10 mais 3, que ficaria 83. Então, esse aqui ficaria trocado. Por isso que esse aqui está errado. Esse aqui, o erro é bem próximo, porque você tem o dv1, que nesse exemplo é 3, e o dv2, que é 8, e ele soma. E aqui não é uma soma que acontece, né? Você pega um e coloca depois o outro. Se fosse uma soma, ia ficar 3 mais 8, que é igual a 11, o que não é o que a gente quer também. Então esse aqui também está errado por causa disso. Aqui, eu vou explicar aqui esse OR e esse AND. O OR em inglês significa ou, o AND em inglês significa e. Quando você tem um AND, você tem que cumprir as duas coisas. Então, bom, esse reg igual a 9 e reg igual a 0, não tem como ele ser, né? Porque ou ele é 9 ou ele é 0, não tem como ele ser os dois. Então aqui ele pede para ele ser 9 e ele também ser 0. Isso aqui nunca vai ser verdade. Então esse aqui está errado. Agora a gente vem para esse aqui de baixo. Ele pede para o reg ser igual a 9 ou o reg ser igual a 0 e o dígito de verificação, ou os dígitos, né? Que ele já pegou aqui do começo, serem igual a 10 vezes o dígito de verificação 1 mais o dígito de verificação 2. Bom, aqui a gente vê que o cálculo do dv1 e do dv2 está sendo feito certo, né? Porque ele pega o dv1, que seria 3, multiplica por 10, dá 30, e soma com outro, que seria 8, que fica 38. Então, isso aqui está certo. Mas qual que é o problema dessa alternativa? Porque ele coloca que se o reg for igual a 9, já é suficiente. Ou, se o reg for igual a 0 e o dígito de verificação estiver certo também, que é o que ele faz nessa operação, também é suficiente. Mas, é diferente dessa alternativa aqui, que ele fala o reg for igual a 9 ou o reg for igual a 0 e os dígitos de verificação que a gente calculou com as variáveis ser igual a esse dvs, que são os dvs, que foi o que a gente pegou ali no L1, né? Nossa primeira alternativa. Então, o reg precisa ser 9 ou 0 e os dvs precisam bater, né? Estar iguais. Então, é por isso que essa daqui é a correta. Porque nesse caso, se o reg for 9, ele já está dando como suficiente, o que está errado, né? Porque precisa ser o reg 9 e os dígitos de verificação estarem certos. Então, vou até dar uma limpada aqui, né, que ficou uma bagunça, mas as respostas são essas.